Estarmos na casa do Senhor mais uma semana para cultuar, para louvar ao nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor, e ouvir a sua palavra, cantar hinos de adoração, de louvor. É muito bom, muito bom. Meus irmãos, eu fiquei incumbido esta manhã de trazer-lhes uma reflexão da palavra de Deus. Mas antes disso, eu fui autorizado a apresentar aos irmãos. Deus me deu a graça, meus irmãos, de escrever algumas apostilas de estudo. Eu tenho apresentado nas nossas filiais, mas na sede eu ainda não cheguei a apresentar aos irmãos. E nessa oportunidade eu queria mostrar aos irmãos 3 apostilas que eu escrevi. Elas estão encadernadas. O primeiro tema é o portanto que resolve todos os poréns. É um estudo bíblico baseado em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, e Romanos, capítulo 8, versículo 1, em que eu mostro alguns homens de Deus e os seus erros, homens que nós temos como heróis e as suas falhas, e um homem em específico que viveu de uma maneira tão extraordinária que pôde escrever com sangue um portanto nas nossas histórias. É muito importante, muito interessante, aliás, para os irmãos que vieram de uma vida lá fora, no mundo, e vez ou outra o diabo tenta lhe acusar, tenta lhe desmerecer e trazer à sua memória coisas que o irmão fez, mas não faz mais, está liberto. E nesse estudo eu trato a respeito disso. E é importante já adiantar, meus irmãos, quando esse pensamento aparecer na cabeça do irmão, repreenda, porque há um portanto escrito na sua história e quem escreveu com sangue foi o Jesus. Então há um portanto, repreenda esses pensamentos que vêm à sua cabeça. O segundo tema é, colocando aqui, o preço da chamada. O preço da chamada. É um estudo baseado... Eita, enroscou aqui. Eita. Eu não vou conseguir soltar. O preço da chamada. É um estudo baseado em Lucas 9, versículos 57 a 62, em que... Rapaz, Obrigado. Em que eu falo a respeito do que... Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Em que eu falo sobre o que a chamada exige de nós. A nossa salvação não nos custou nada, isso é fato. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é mediante a graça, é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu restei tudo errado, mas o irmão pode ler lá. E eu achei interessante que eu fui anunciar numa igreja aí que eu fui pregar esses dias, e daí os irmãos falavam assim, não, eu vou levar do outro, porque eu não tenho chamada. Vou levar do outro que eu não tenho chamada não. A primeira coisa que eu faço nesse estudo é provar que todo crente em Cristo tem uma chamada. Todo crente em Cristo tem um propósito. Você não é uma peça solta no organismo chamado igreja, você tem propósito. E nesse estudo eu trato sobre isso, o preço da chamada. E o último eu acho que isso aqui vai acabar caindo. A importância do conhecimento teológico para a igreja. É um estudo baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 18, em que eu falo como é importante para o desenvolvimento de toda a igreja o conhecimento teológico. A gente às vezes acha que teologia é coisa de pastor, coisa de obreiro, coisa de quem prega, mas na verdade há uma importância no conhecimento teológico para todo crente, E nessa apostila eu trato a respeito disso, a importância do conhecimento teológico para a igreja, principalmente para aquele que não quer ser enganado. Se o irmão gosta de ser enganado, então não há importância no conhecimento teológico para o irmão, mas para o irmão que não gosta de ser enganado, é muito importante o conhecimento teológico. Até eu dou um exemplo de um pastor que apareceu até num programa de televisão lá, que leu errado uma passagem, fez a igreja toda cair, uma desgraceira terrível. Mas não vem ao caso, né? Tem até na internet aí, mas não vai pesquisar que essas coisas não edificam, amém? Se o irmão quiser adquirir, cada uma está saindo no valor de R$10. No final do culto eu estarei ali na porta. Se o irmão quiser adquirir, eu aceito o dinheiro ou Pix. No cartão eu ainda não tenho esse recurso, mas logo Deus abençoa. Amém?
Agora vamos à palavra. Eu gosto de apresentar antes de pregar, porque depois eu gosto de passar para Jesus, né? Às vezes Jesus quer fazer alguma coisa diferente, eu não gosto de interromper. Abramos nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11 a seguir. Romanos, capítulo 13, versículo de número 11 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Romanos. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Aleluia. Versículo número 11. Podemos? Amém? Amém? Está escrito: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como que de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos frisar o versículo de número 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Com a mão sobre o coração, diga comigo assim: fala comigo, Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Molda o meu coração. Abre-o, Senhor, para estar ensinável à sua voz e ao seu comando esta manhã. Fala comigo, Deus. Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos essa manhã, sobre agora é o tempo. Diga comigo: agora é o tempo. Nestes versículos que nós lemos do 11 ao 14, o apóstolo Paulo vai nos trazer alguns choques de realidade, 3 choques de realidade, para ser mais preciso. O apóstolo Paulo vai pregar a igreja pelos ombros e vai chacoalhar e trazer-nos 3 alertas. E ele vai começar a sua fala dizendo: eu digo isso conhecendo o tempo. Eu digo isso porque eu discerni o tempo. Eu digo isso porque eu discerni as estações. Eu digo isso porque eu discerni o momento, compreendi os sinais que nos rodeiam, os sinais que nos cercam. E eu quero abrir um parêntese para dizer que os sinais estão aí, e os sinais não são um alerta para o mundo, os sinais são um alerta para a igreja. Os sinais são a marca de Deus para dizer: fique atento, abra o olho, preste atenção, esteja percebido, não perca o foco, não tire os olhos do alvo. E o apóstolo Paulo diz: eu digo isso conhecendo o tempo. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: eu digo isso porque chegou a hora. Eu digo isso porque chegou o tempo. Chegou o tempo do quê? 3 coisas ele vai nos dizer. Primeiro, ele vai dizer: agora é o tempo de acordar. Diga comigo: agora é o tempo
de acordar. O apóstolo Paulo vai dizer: digo isso conhecendo o tempo, no versículo 8, que já é hora de despertar, diz o sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A palavra despertar aqui vem do grego egeiro, que significa levantar, fazer aparecer, produzir, construir. O apóstolo Paulo está dizendo: está na hora de despertarmos, está na hora de acordarmos. Primeiro, para fazer aparecer o quê? O nome de Jesus. Para proclamar a salvação, para evangelizar e alcançar aqueles que não foram alcançados ainda. Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar para produzir para o reino de Deus. Nós precisamos despertar para construir algo para o Senhor. E o apóstolo Paulo diz isso, e é muito interessante perceber como a igreja primitiva observava o mundo. Porque a igreja nesse tempo, a igreja em Roma, a igreja das cartas paulinas, a igreja primitiva, ela acreditava plenamente que Jesus voltaria em seu tempo. A igreja não tinha medo de abrir mão do seu eu, não tinha medo de renunciar, não tinha medo de deixar tudo para trás, não tinha medo de ouvir o chamado de Deus dizendo: vai para tal lugar, faz tal coisa, e atender, porque eles acreditavam que a qualquer momento Jesus poderia voltar. Então o apóstolo Paulo, sabendo que a qualquer momento Jesus poderia voltar, ele diz: nós precisamos despertar do sono. Paulo alerta uma igreja que estava sonolenta. Paulo alerta uma igreja sonolenta para os riscos de viver uma vida desatenta. E é uma tristeza, meus irmãos, nos nossos dias, porque nós até entendemos que Jesus vai voltar. Nós até compreendemos que Jesus voltar é uma realidade, mas nós vivemos como se Jesus não fosse voltar no nosso tempo. Jesus vai voltar, mas daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, e a gente vai empurrando, vai deixando, vai levando, vai empurrando com a barriga, porque Jesus vai voltar. Mas não vai voltar no nosso tempo. É o que muitas pessoas têm pensado, é o que muitas pessoas têm acreditado, é dessa forma que muitas pessoas têm agido. Mas a igreja apostólica, a igreja, do Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela acreditava que Jesus voltaria a qualquer momento. Mas quando o apóstolo Paulo alerta a igreja em Roma, ela está alertando uma igreja que está próximo do sono, está quase dormindo. E é interessante, meus irmãos, porque isto é profético, isso é de caráter profético, que próximo aos últimos dias, a sonolência vai reinar no meio da igreja. É Jesus quem conta em Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. E somente as 5 loucas dormiram? Sim ou não? Sim ou não? Não, meus irmãos, as 10 dormiram. As 5 loucas e as 5 prudentes pegaram no sono. A diferença é que quando chegou próximo da meia-noite e ouviu-se o grito dizendo: o noivo vem aí, as 5 prudentes tinham reserva de azeite. O problema é que nós não temos buscado fazer reservas diante de Deus. Eu até ouvi a pastora Cleide, peguei o finalzinho da mensagem que ela pregava hoje no culto às 8 da manhã. Nós temos tempo para a rede social, mas nós não temos tempo para a oração. Nós temos tempo para a pizzaria, mas nós não temos tempo para o jejum. E olhe para mim,
Às vezes a gente olha o pregador dizendo: se encha do Espírito Santo, busca o Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, e a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é levantar a mão, sentir um arrepio, derramar uma lágrima. Mas não é assim que se enche do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é difícil, ser cheio do Espírito Santo custa, ser cheio do Espírito Santo é doloroso, ser cheio do Espírito Santo exige esforço. Não é só levantar a mão, não, é fazer jejum, às vezes é ficar com a cara magra de tanto jejuar, é ficar com o rosto cheio de olheira de orar de madrugada. Ser cheio do Espírito Santo custa. E nós estamos em um tempo em que os sinais estão aumentando, porque na intensidade dos sinais Deus revela a proximidade da sua volta. Nós precisamos fazer reservas diante de Deus. Nós precisamos despertar do sono. Nós não podemos fazer parte da estatística dos últimos dias. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos dentro da estatística dos últimos dias. Daqueles que se afastam da fé, daqueles que fraquejam, daqueles que esfriaram o amor. São estatísticas bíblicas para o último dia, em que nós não podemos fazer parte. E essa ideia de despertar do sono é melhor expressa pelo apóstolo Paulo em outro texto, porque a pergunta é: despertar para quê? E o apóstolo Paulo nos mostra isso melhor em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14, quando ele diz: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, o apóstolo Paulo diz a respeito deste despertamento do sono, e ele inicia dizendo que quem decide despertar do sono não fica no escuro. Porque a palavra iluminará, aqui do versículo 14 do capítulo 5 de Efésios, vem do grego epifáusco, que significa resplandecer sobre. Quem decide acordar passa a não viver uma vida sozinho. Quem decide despertar do sono não está mais desacompanhado. E o resplandecer aqui sobre tem sentido de que Cristo derramará da sua luz sobre o indivíduo, da mesma forma como o sol transmite a luz às pessoas que despertam do sono. Se o irmão decidir acordar diante de Deus, nunca mais o irmão pisa em falso, nunca mais o irmão anda em trevas, nunca mais o irmão anda no escuro. Decida despertar. Permita o Espírito de Deus lhe chacoalhar. E a resposta para o despertar para quê? Está no versículo 17. Ele vai dizer: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A palavra insensato aqui significa louco, tolo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 17 de Efésios capítulo 5 é que é loucura viver a vida como se Deus não tivesse um propósito para nós. É maluquice viver a vida como se
nós fôssemos peça solta e que Jesus tivesse se desprendido da sua glória, como diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, aberto mão do seu trono, descido à terra, feito-se carne como nós, padecido dores, ido à cruz do Calvário, derramado o seu sangue apenas para que nós viéssemos à igreja 3 vezes por semana, sentar no banco, cantar 3 hinos, ouvir uma palavra e voltasse para casa. O apóstolo Paulo diz: é loucura viver dessa maneira. É loucura viver como se nós não tivéssemos propósito diante de Deus. E nós precisamos despertar para cumprir a vontade de Deus. Mas muitos não encontram a vontade de Deus por 2 motivos. Primeiro, porque não procuram. E é impossível, eu repito muito isso, é impossível encontrar o que não se está procurando. Como nós vamos encontrar a vontade de Deus para nós se nós não a procuramos? Se nós não gastamos tempo de intimidade com Deus? Porque não é normal, irmão, um crente com 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem saber o que Deus quer da vida dele. E Deus se revela para nós na medida da nossa busca. Eu tenho um amigo que eu incentivei ele ao ministério da palavra, ele congrega em outra denominação, dei algumas oportunidades para ele pregar. Deus revelou para ele o propósito dele com apenas 3 meses de conversão. Sabe por quê? Porque ele se entregou por completo. E eu disse: você tem certeza? Eu falei para ele: você tem certeza que é isso que Deus quer de você? Ele disse: eu tenho, Deus já me disse. Eu falei: então gaste a sua vida por inteiro para cumprir isso. Vá para cursos teológicos, suba, desça monte, faça jejum, estude, mergulhe, faça cursos, leia livros, invista. Porque nós precisamos nos gastar para o propósito de Deus. Nós vivemos um tempo de uma teologia em que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, e a gente não entrega nada em troca. E a gente acha que Deus é banco e que o nosso saldo é infinito. A gente vem para a igreja é o caixa. Eu venho à boca do caixa, saco o que eu quiser sacar e vou embora sem uma vida de compromisso. E Deus quer que nós despertamos para cumprir a sua vontade. O segundo motivo do porquê muitos não encontram a vontade de Deus é por dizer que não tem tempo. E em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz que quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. As pessoas ficam tentando procurar momento perfeito, hora exata. Ei, a maioria das nossas oportunidades vão aparecer no momento em que mais nós nos sentimos despreparados para tal. E aí a gente perde a oportunidade porque fica procurando o momento perfeito e achando que não tem tempo e dizendo que não tem como se entregar. Mas o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir vem do grego hexagorazo, que significa fazer uso sábio, administrar. Ei, dizer que não tem tempo é desculpa, e perdão o meu vocabulário, desculpa esfarrapada, porque tempo não se tem. Tempo se administra com base nas nossas prioridades. Não é que o irmão, desculpa a sinceridade, desculpa a cutucar direto assim, não é que o irmão não tem tempo de orar, é que orar não é a prioridade do irmão. Não é que o irmão não tem tempo de jejuar, é que jejuar não é a prioridade do irmão. Não é que o irmão não tem tempo para servir no diaconato da igreja, na intercessão, de fazer um curso, de buscar, de vir aos cultos apenas, a não ser por questão de trabalho. É porque não é prioridade do irmão fazer essas coisas, porque quando é a nossa prioridade, a gente arruma tempo, a gente caça, a gente renuncia, a gente abandona alguma coisa, porque é prioridade. Se a gente buscasse priorizar o reino de Deus da mesma forma que a gente prioriza passeio, viagem, festa, pizzaria, nós iríamos ver como Deus honraria as nossas vidas.
O problema é que a obra de Deus, o propósito de Deus não é prioridade. É a Netflix, é o WhatsApp, é o Facebook. Essa é a nossa prioridade. Nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos acordar para o choque da realidade. Nós precisamos parar de dar desculpas a Deus. Porque nós vamos um dia aparecer diante do Senhor com prestação de conta. E quando Deus puxar o saldo, vai ser negativo ou positivo? A gente vive a vida como se nós não fôssemos dar conta, e até do nosso tempo a Deus nós vamos dar conta, porque tudo que Deus entregou na nossa mão para administrar vai ser cobrado, e o tempo deve ser administrado por nós. Aprenda a valorizar o que Deus quer que você valorize: a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o ministério, a obra de Deus. E aí alguém pode dizer: mas o meu trabalho me suga tudo. Eu trabalho em tantos turnos, não consigo vir à casa de Deus. Então converse comigo no final do culto, nós vamos orar para Deus mudar isso. Porque eu não acredito, irmão, que Deus abre porta que vai nos afastar dele. Então a gente ora e Deus muda essa situação. O problema é que a gente não quer ter o trabalho de chegar diante de Deus e orar. E eu quero dizer que Deus pode mudar essa situação. Deus pode abrir porta onde você achava que não tinha possibilidade de abrir. Deus pode mudar quadro. Deus pode mudar escala de serviço. Deus pode mudar. O problema é que Deus conhece o nosso coração. E aí Deus sabe que às vezes a gente ora para Deus mudar a escala para a gente ficar indo para a praia. Mas se Deus enxergar que no seu coração há alguém que está querendo se derramar no propósito de Deus, Deus muda o que tiver que mudar. Deus tira, Deus muda a ordem da fila, Deus vira a roda, Deus faz o que tem que fazer para ver você cumprindo o propósito dele na casa do Senhor. Aleluia. Nós precisamos despertar. Segundo, meu Deus, agora é o tempo, diga comigo, agora é o tempo de se purificar. Versículo 12 e 13: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. A palavra revistamo-nos aqui das armas. A palavra arma vem do grego e significa ferramentas ou armas de guerra. O apóstolo Paulo está dizendo: está na hora de pegarmos as armas de batalha. E qual é a principal arma do crente? É a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo retrata a palavra de Deus como a espada do Espírito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando o apóstolo Paulo diz: vistamo-nos das armas da luz, ele está dizendo: pegue a palavra de Deus. E quando ele diz pegue a palavra de Deus, ele está fazendo um chamado à santificação, porque a palavra de Deus é o manual, é o guia de regra, de prática, é a constituição do reino de Deus, é a constituição do reino dos céus, é a constituição da pátria em que nós fazemos parte, somos cidadãos a partir do momento em que nós erguemos a nossa mão e nos rendemos a Jesus. Quer saber as leis que o irmão tem que seguir? Quer saber o padrão que Deus exige de nós? Não vai nascer no nosso coração. O que Deus quer que nós renunciemos apenas está estabelecido na palavra de Deus. Quer saber o que deve e o que não deve fazer? Está escrito. Quer saber por onde andar e como fazer, como prosperar, como avançar, como conseguir, como realizar, efetuar, quando avançar, quando recuar, quando parar, quando orar? A palavra de Deus é a revelação, é a voz de Deus, é o comando de Deus para nós. Às vezes nós dizemos:
dizemos: Deus não fala comigo, Deus não diz o que eu preciso ouvir. Não é isso, não é que Deus não fala, é que a Bíblia está muito fechada. Deus está falando a todo momento, falta quem queira ouvir a sua voz. E no momento em que nós abrimos a nossa Bíblia e derramamos a nossa alma no conhecimento dos livros que ali estão escritos, Deus vai revelar quem Ele é para você. Nós precisamos abrir mais a nossa Bíblia. Nós precisamos tirar ela de cima da cômoda com o Salmo 91 aberto, porque isso não funciona nada. Isso é mandiga de crente trazida da cultura católica para nós. Ei, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque isso é um chamado à santificação. Porque no Salmo de número 119, verso de número 9 diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra purificar aqui vem do hebraico zakar, que significa tornar puro e manter limpo. Diga comigo: tornar puro. Diga: tornar puro e manter limpo. A palavra de Deus, mais do que nos dá um banho, a palavra de Deus conserva. O que o salmista está dizendo, como purificará, e quando ele diz como purificará o seu caminho, ele está querendo dizer como tornará puro e como manterá limpo o seu caminho. A palavra de Deus não vem apenas para tirar o que precisa ser tirado, para limpar, varrer e jogar água por sobre a poeira, passar o pano, passar o desinfetante, deixar o coração e a vida cheirosos. Não, a palavra de Deus, mais do que isso, ela conserva limpo. A palavra de Deus mantém limpo. E de que forma ela mantém? Quando nós observamos, e a palavra observar do Salmo 119, verso 9, é chamar, que significa guardar, manter vigilante. Quando nós vigiamos, guardamos vigília sobre a nossa vida, sobre a ótica da palavra, nós mantemos limpo o nosso coração. E para isso nós precisamos praticar a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não cumpre, está se iludindo. Nós precisamos praticar a palavra, porque ela iluminará o nosso caminho. Salmo de número 119 a 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E mais do que isso, ela nos guardará do pecado e preservará o nosso coração. O salmista diz no Salmo de número 119 verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra que vai tornar puro o nosso coração. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo encerra o seu raciocínio dizendo: agora é o tempo. Diga comigo: agora é o tempo de crescer. Não, diga mais forte: agora é o tempo de crescer. Bata no peito e diga assim: Deus quer que eu cresça. Diga: Deus quer que eu evolua. O versículo de número 14 diz, de Romanos 13: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A palavra revesti-vos aqui do Senhor é tornar-se mais semelhante a Jesus. Paulo está nos fazendo um chamado ao amadurecimento físico e espiritual, tendo como modelo principal Jesus. Ele é o aferidor de medida. Ele é aquele que estabelece o padrão. Ele é para aquele que ele é para quem nós devemos olhar. É para ele. Quem se decepciona com a igreja
e para de congregar nunca conheceu Jesus de verdade, porque Ele é o nosso padrão. Quando a Bíblia nos mostra e nos revela isso, ela está dizendo: seu pastor até pode ser exemplo, mas ele é humano, ele erra. Os obreiros nessa igreja até podem ser exemplo, mas eles falham. O irmão Guilherme de vez em quando vai errar com o irmão aí, porque eu sou falho. Mas existe um que é o nosso sumo pastor, e quando nós olhamos para ele, nós não corremos o risco de errar o alvo. Revistamos-nos do Senhor. Essa chamada ao amadurecimento é essencial, porque a vida cristã não é estática. A vida cristã não é paralisada. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus te chamou para aumentar a intensidade cada dia mais, para crescer cada dia mais, para amadurecer cada dia mais. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a parte A diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra crescei aqui diz respeito ao amadurecimento do cristão. É interessante que esse capítulo 3, a partir do versículo 16, salvo engano, de 2 Pedro, o apóstolo Pedro está fazendo um alerta sobre os últimos dias. E ele está dizendo a respeito dos enganadores, dos que deturpam a palavra. E ele está dizendo, ele diz no versículo 17, que nós devemos estar vigilantes para não sermos arrastados por estes. Sabe por que arrastados? Porque a falsa doutrina é encantadora, é fascinante. Até o termo no versículo 17 do capítulo 3 de 2 Pedro diz: para que não sejais fascinados por estes. Porque a falsa doutrina é fascinante. Mas o apóstolo Pedro diz ainda no versículo 17: mas vós estáis prevenidos de antemão. E depois de dizer que nós devemos estar vigilantes, ele diz no versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós alarguemos a tenda da nossa habitação e firmemos bem a estaca. O interessante é que Isaías, na sua profecia, quando ele fala isso, ele diz: alarga bem as fronteiras da sua habitação, não impeças. Quem impede o nosso crescimento somos nós mesmos. Sabe por que a nossa vida está travada num nível raso, superficial, desculpe a palavra, medíocre, por nossa causa? Jeremias diz em Lamentações capítulo 3, eu não lembro o verso, do que se queixa o homem, se queixa dos próprios pecados. Nós precisamos despertar para crescer. E nós devemos crescer em quê? No equilíbrio da graça e do conhecimento. A palavra graça aqui vem do grego charis, que significa o que é devido à graça, ou condição espiritual de alguém que é governado pelo poder de Deus. Quando a Bíblia diz crescer na graça, ela está dizendo cresça em dons espirituais, cresça em fruto do Espírito, cresça nos dons que Deus libera sobre a igreja, cresça no ministério, cresça no batismo no Espírito Santo, cresça em tudo aquilo que a graça concede a nós. Cresça em graça, cresça no sobrenatural. Mas ele vai equilibrar a balança dizendo: cresça também em conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. O amadurecimento cristão não se dá através de conhecimento de palavras de autoajuda, não se dá através de livros de poesia, não se dá através de filmes. O conhecimento é em Jesus. O texto completa: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cresçamos na experiência com Deus. Cresçamos
na vivência com Deus. Cresçamos naquilo que o relacionamento de intimidade com Deus pode proporcionar a nós. Ei, meu irmão, você sabia que nós não dependemos mais de oração de sacerdote para entrar na presença de Deus? Parece que às vezes a gente traz uns costumes de outras religiões, de outras linhas teológicas, dizendo que nós precisamos de um sacerdote, que nós precisamos... Não, meu irmão, você pode entrar na presença de Deus. O pastor, o pregador está aqui para te instruir, para te aconselhar, para lhe abençoar, para estender a mão, para impor a mão, mas você pode entrar na presença de Deus. O fato de eu estar no púlpito não faz da minha oração mais poderosa que a sua, não faz da minha oração mais forte que a sua. Então, meu irmão, para de perder tempo e entra na presença de Deus, porque Deus quer descortinar grandes revelações para você. Deus quer se revelar a você. Deus não quer ser apenas o Deus do seu pastor, o Deus do seu pai, o Deus que a sua mãe serviu. Deus quer ser o seu Deus. Fica de pé, por gentileza. Nós precisamos despertar do sono. Nós precisamos despertar, porque agora é o tempo de despertarmos. Agora é o tempo de nós nos purificarmos. Agora é o tempo de crescermos. Agora é o tempo. O louvor vai se posicionar aqui, nós vamos orar. E enquanto o louvor vai cantar um hino que o Espírito de Deus moveu ao coração deles, o irmão vai fazer um compromisso. Deus, eu vou cumprir o tempo. Eu vou despertar. Eu vou me santificar, vou me purificar. Eu vou crescer. É o tempo que Deus quer que nós cresçamos, irmão. Eu acho que isso se perdeu ao longo do ano, mas nós não podemos esquecer que este é o ano do avivamento. Deus quer despertar o teu coração. Deus quer avivar a tua alma. Deus quer te levar a níveis que você não sonhou ainda em viver. Ezequiel estava no templo em Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1, quando ele vê sair da entrada do templo um rio. Olha o perigo, irmão. Ele estava no templo, mas não estava no rio de Deus. Aí ele sai pela porta do templo e está à margem do rio, e ele vê um anjo. E o anjo mede o cordel e diz: Ezequiel, vem. E ele está com água pelos tornozelos. Mede mais 1000 e o anjo diz: Ezequiel, vem. Ele está com água pelos joelhos. O anjo mede mais 1000 e Ezequiel vem. Ele está com água pelos lombos. O anjo mede mais 1000 e Ezequiel diz: e agora eram águas impossíveis de se atravessar andando. Eram águas para se atravessar a nado. E a Bíblia diz que o anjo vem, pega Ezequiel e o leva. Por quê? Porque na cultura judaica, eu já disse isso algumas vezes, a força do homem, eles acreditam que está concentrada na coluna lombar. Quando Ezequiel diz que naquele ponto, quando chega na altura dos lombos, não dá mais para se atravessar andando, e o anjo vem e toma ele pela mão e leva, ele está nos dizendo que é um lugar na presença de Deus, que a nossa força não leva, que a nossa capacidade humana não alcança, que o nosso braço não vai nos fazer chegar, mas Deus quer ser tão íntimo de nós, que a mão dele nos pega, nos leva, nos torna a trazer, porque ele quer estar próximo de nós. Fecha os seus olhos e diga: Senhor, eu quero despertar. Diga: Senhor, me chacoalha. Senhor, me dá um choque de realidade. Diga: Senhor, eu vou me purificar. Senhor, eu quero crescer. Eu não sei o que o irmão vai fazer. Talvez o irmão no final do culto já vai procurar a diaconia, talvez já vai procurar a intercessão. Mas desperta para crescer, porque Deus te quer ativo na obra dele.
Vai falando com Deus, o louvor vai cantar agora. Mas eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Os intercessores, se quiserem orar,